Dani, só Sim. desliga Desculpa. agora o seu microfone, então, né? Ok. Então, boa noite, bem-vindos aqueles que estão comigo online, com a gente online aqui agora, e também aqueles que assistirem depois. São todos aqui bem-vindos. Ah, agora o pessoal está chegando. Ok. Então, muito bem-vindos. Meu nome é Ania Camp, eu sou psicóloga, terapeuta familiar, e mãe também. E eu imagino que a maioria de vocês me conheça do Instagram do @Mães e Pais Confiantes, né? Ah, alguém aqui comentou que assistiu uma palestra minha na época, nos bons tempos em que havia palestras ao vivo, né? É, agora a gente está se encontrando online, enfim. E quem ainda não me acompanha lá no Instagram está convidado, que lá toda semana tem uma live lá, com temas, com convidados. E para quem tem filhos, são feitos para vocês. Então as temáticas têm a ver com ah, mães e pais esforçados, tentando fazer o melhor e oferecer o melhor para os seus filhos. Essa é a proposta do @Mães e Pais Confiantes. É, e também é um canal que também serve, obviamente, para educadores de modo geral, não só mães e pais. Às vezes tem avós e avós educadores, tem professores, tem tias e madrinhas e comadres, né? Estão todos convidados. Bom, então, para quem está chegando, eu convidei eu sugeri que todo mundo pegasse uma folhinha de papel, um lápis e um copo d'água para o seu conforto, tá? É, porque eu vou aqui fazer algumas perguntas e vou convidar vocês a acompanharem. As primeiras eu vou fazer para todo mundo, se puderem responder aqui no chat, tá? Que vai ser a nossa forma de comunicação por enquanto, mas no final aí em perguntas e respostas aí vocês vão ser convidados a usar também o microfone, a câmera, tá bom? Mas só para agora nessa parte inicial para a gente não ter muito ruído, né? Muito entra e sai, tá? Então como é que só vai funcionar? A gente vai, então vou ter essas perguntinhas para vocês agora, para eu conhecer um pouquinho quem está me ouvindo e também para vocês um pouquinho. Depois vamos ter algo, né, que estou chamando de palestra aqui, que vai ter uns 45 minutos. E aí, ao final, porque eu sei que tem gente que veio para cá, né, hoje, vai estar ouvindo a gente aqui depois, porque estão interessados na jornada Mães e Pais Confiantes, e eu vou explicar também no final como é que ela funciona, para que todo mundo possa tirar as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá? Lápis e caneta na mão? Ou, agora as primeiras, na verdade, então, no chat, se puderem me responder qual é a idade dos filhos. Só colocar os números aí. E aí eu vou entender, obviamente, se tem mais. Só o número, sei lá. 4 e 2, eu vou entender o que, que é. Se todos. Aqui. 8 e 5, 3 e 5. Famílias com 2 filhos. Ana Paula ainda há pouco falou, acho que tinha. A Karen tem alguém com 8, 5 e 7, da Laura. Legal. Ok. Tem alguém que tinha uma criança de quase 2, né? E 5, acho que foi a Ana. Ok, valeu. Aí, agora agora é o convite já para vocês anotarem aí para vocês. É mais frequente você se sentir que está sendo chata, ou que está tenso, está irritada? Primeiro, em questões relacionadas à casa, à ordem, ao funcionamento, em relação ao comportamento das crianças, é a opção 2. A terceira é em relação ao parceiro ou parceira. O 4, se é em relação a questões externas à família, trabalho, dinheiro, saúde, política, sei lá o quê. Então, qual dessas questões que mais tira você do sério, mais te coloca nesse estado de pessoa chata ou irritada, tá? A seguinte qual é o preço que você sente que você está pagando por essa chateação ou irritação? Então, qual é o maior preço para você? São as brigas e as discussões na família? É o cansaço? É a solidão? Ou é a frustração, a sensação que é muito esforço em vão? Tá? Então, só anotem a palavra
Anotem a palavra-chave aí para vocês, tá? O que que acorda essa mãe chata ou irritada, né? São as brigas e discussões na família, o cansaço, a solidão ou a frustração, a sensação de que é em vão. Pergunta seguinte: quando eu estou sendo chata, é porque eu estou comprometida em educar, eu quero ensinar respeito, disciplina, responsabilidade, eu estou me esforçando para cumprir com as minhas obrigações, ou eu estou protegendo os mais fracos, tipo as crianças menores, ou protegendo as crianças, sei lá, do pai ou da mãe que está mais bravo do que eu, ou sinto que eu preciso me proteger, né? Tá, ok? Anotem essa resposta de vocês. Se é comprometimento com a educação, se é o desejo de ensinar respeito, disciplina, responsabilidade, se é um esforço para cumprir com as próprias obrigações, ou se é protegendo os mais fracos, seja as crianças, ou a mim mesmo, ou criança de parceiro. Pergunta seguinte: quando estou sendo chata, eu sinto que eu estou perdendo o quê? Muita energia, porque me cansa, o meu tempo, porque pouca coisa muda. Estou perdendo momentos gostosos com a família, de alegria, de união. Eu estou perdendo a proximidade com as pessoas porque elas se afastam de mim. Ou eu estou perdendo a confiança porque as crianças agora passam a esconder coisas de mim para evitar que eu me irrite. Então, o que que eu estou perdendo quando eu viro a mãe chata e irritada? A pergunta é: o que os outros chamam de chatice, por acaso é o seu, você sente que é o seu estilo de liderança? Tipo, que é assim que você é. Você que é perfeccionista, se cobra muito, cobra dos outros, na verdade é dessa forma que você expressa o seu amor? É isso? Ou você copiou esse estilo de liderança, né, de cuidado de pessoa responsável da família, você copiou de alguém. Na verdade, sua mãe, seu pai, avó, outra pessoa que foi importante para você fazia assim, ou você se percebe reproduzindo esse modelo. Terceira opção é porque você se sente cobrada pela sociedade e acaba replicando isso. Eu me sinto muito cobrada e replico essa cobrança, cobrando aí dos meus filhos, do parceiro, de quem for na casa. Ou, na verdade, eu me sinto muito desconfortável e não gosto, só que não sei fazer diferente. Tá? Então, de novo, se isso que é chatice, se tiver a ver com, você sente que tem a ver com uma certa forma de liderar dentro de casa, se é porque você é perfeccionista, se cobra muito e aí cobra dos outros também, mas se é isso, mas que isso, na verdade, né, é a sua forma de expressar amor, tá junto, eu entendo que tá junto, né? Se é algo que você copiou de alguém, mãe, pai, vó, outro adulto, Número 3, se é porque você se sente cobrada e sente que por isso acaba replicando isso, cobrando também dos filhos. Ou se na verdade isso não tem nada a ver com você, você não se sente confortável, não gosta e só que não sabe fazer diferente. Tá bom? Então essas são algumas perguntas e sugiro que você anote as palavras-chave. Fica para você matutar depois, tá bom? É que essas perguntas eu fiz porque eu percebo que essas mães que são chamadas de chatas ou se sentem chatas, elas na verdade são mães altamente comprometidas, são mães altamente empenhadas nesse esforço de educar e criar e cuidar, né? Elas não são em absoluto indiferentes, elas não vão deixar passar, não vão fazer de conta que não viram só para não se incomodar e elas se esforçam muito. As mães chatas, em geral, são corajosas, elas não têm medo de desagradar, não têm medo de falar o que é difícil. As mães chatas, elas, em geral, são generosas, só que elas se doam tanto que elas acabam se sentindo vazias, com a sensação de que não sobra energia e tempo para cuidar de si mesma. Né? E eu percebo que mães chatas, em geral, têm esse comprometimento, né, de que a casa funcione, que a rotina funcione, tem um esforço aí. Elas querem educar bem as crianças, elas querem
às vezes, né, reclamam que querem mais participação e engajamento do parceiro ou das próprias crianças, que adorariam ter mais alegria, leveza, aconchego e afeto pela casa, né? Que querem confiar que seus filhos estarão bem na vida, que estão, na verdade, preocupados com o futuro dos filhos, né? E que adorariam descansar, ter tempo para si, mas sentem que não podem, que não conseguem. Gostariam de sentir que a vida é boa, mas estão sempre ocupadas em melhorar a vida, em especial a vida dos outros, né? E sentem que não conseguem cuidar tanto da sua. Então essas são frases que eu ouço com frequência, né? Desse esforço, desse cansaço. Agora, a pergunta que eu quero colocar é, será que dá para ter tudo isso? Esse comprometimento, cuidado, a eficiência dentro de casa, o zelo pela educação das crianças? Será que dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso sem ser chata, sem reclamar, sem ter brigas a toda hora e sem tanto esforço, sem tanto desgaste? Porque isso é o que eu mais escuto das mães, que alguns chamam de chatas, é o cansaço delas, né? Eu espero hoje, na verdade, conseguir explicar para vocês por que eu acho que dá assim. Eu acho que dá para fazer tudo isso com mais leveza, com mais facilidade, com mais fluidez. É para isso que eu convidei vocês aqui hoje. Porque sempre de novo me parte o coração ver tanto esforço gerando tanta frustração. E eu espero poder explicar hoje, então, como você pode conseguir talvez ter mais daquilo que você quer, né? A eficácia, a rotina, a responsabilidade, com menos esforço e mais resultado, tá? Então, imagina o seguinte, você está num lugar onde tem um rio e você sabe que você tem que atravessar aquele rio, você tem que chegar do outro lado. E você vai ter que atravessar esse rio a nado, né? Chegar daqui, para chegar daqui até o outro lado, você imagina que vai ser mais fácil nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza, né? Ou se não for no rio, for no mar, né? Eu nadei muito mais em mar do que no rio. Então, é mais fácil nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza? Eu não sei se alguém aqui já nadou contra a correnteza. Já me aconteceu de estar numa praia e o mar me carregar para longe da praia e ter que nadar contra a correnteza. É algo assustador. Você faz um esforço gigantesco e às vezes não avança nada. Você fica lá 15 minutos nadando com toda a força que você tem, você não vai a lugar algum. E eu aprendi que, na verdade, se, digamos, você for carregado, né, muito para longe de uma praia pela correnteza, a instrução sempre é que você tem que se soltar na correnteza, deixar ela te levar, para que você não gaste toda a sua energia e quando finalmente, porque a correnteza sempre vai te levar para perto de uma praia de novo. Pode não ser a praia que você queria, mas vai te levar para alguma praia mais adiante. E que aí você vai precisar dessa força para nadar os últimos metros. Agora, se você tiver gasto toda a sua força nesse momento em que a correnteza está levando para outro lugar, é completamente inútil, né? E numa situação real e não metafórica, como que eu estou trazendo aqui, isso é uma questão de vida ou morte mesmo, né? Então, é muito frustrante tentar nadar contra a correnteza, certo? Então, agora, para a gente... E por outro lado, se você ganha carona na correnteza, né? Aí é um passeio, né? Aí realmente é uma carona. Se a correnteza está indo e você está se permitindo ir na mesma direção que a correnteza, a coisa flui fácil, 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 né? Você pode aí dirigir um pouquinho e você chega lá com muito pouco esforço. Agora, para a gente poder aproveitar as correntezas, né? Metafóricas e concretas, a gente precisa entender como a correnteza funciona. A gente tem que, pelo menos, parar para observar ela. Porque, na verdade, se eu quero atravessar esse suposto rio da minha metáfora aqui, e eu posso olhar assim e dizer, ó, eu quero ir daqui para lá. O caminho mais próximo, né, visualmente, seria aqui em linha reta. Mas se a correnteza está indo de outro jeito, está indo em outra direção, né,
Eu, na verdade, vou escolher se a correnteza está indo para lá, eu vou entrar no rio mais para cá, sabendo que eu vou sair mais para lá, né? E vice-versa. Então, para ganhar essa leveza, né, para aproveitar a força da correnteza, tem que primeiro observar como que ela flui. E aí o caminho pode ser um pouquinho mais longo visualmente, mas em termos de energia, o consumo de energia é infinitamente menor. E ele, com muito menos esforço, a gente pode chegar onde a gente quer chegar. Agora, se você ignora a correnteza, né, insistir em tomar o caminho mais curto, né, eu quero ir em linha reta, provavelmente você vai fazer muito esforço e, e corre o risco de não conseguir chegar, né? E, além disso, você corre o risco de se machucar no meio do caminho, né? Então, como eu estava falando, para a gente poder aproveitar a correnteza, né, na nossa vida, para onde as coisas fluem, né, começa com a gente observar como que funciona. Então, como é que essa metáfora da correnteza, como é que ela se aplica à nossa vida como mães e pais, né? Então, imagina a seguinte cena. Imagino que vocês conheçam ela, né? É hora de tomar banho e seu filho está assistindo desenho animado, né? Aí você entra na sala e diz para a criança, é hora de tomar banho e desliga a TV, linha reta, né? 10 minutos depois, você volta para a sala e o que está acontecendo? A criança provavelmente continua lá, né? Aí agora você repete já com um pouquinho mais de ênfase, né? A criança que está, então, você repete de novo, né? É hora de tomar banho, desliga essa TV, já falei, né? A criança que está olhando a TV lá, ela está, só mais um pouquinho, né? Você sai para, sei lá, continuar o que você estava fazendo, passa mais 5 ou 10 minutos e você volta lá e tá tudo igual, né? Criança na frente da TV. A essa altura do campeonato já se passaram 15 ou 20 minutos, sem que nada acontecesse daquilo que você quer, tá? Presta atenção aqui só. E aí, na terceira vez, você provavelmente já vai estar bem irritada, né? E aí vai aquele famoso discurso, né? Eu já falei que é para desligar a TV, que garoto desobediente, não escuta, é surdo, vou deixar você de castigo, amanhã você não assiste TV, todo dia a mesma coisa, né? Essa ladainha. O resultado disso. Provavelmente o humor azedou, né? Você está irritada, o filho vai estar irritado, talvez tenha um chilique, né? Talvez tenha um chilique, talvez fique, né? Talvez espane de vez, né? O jantar provavelmente vai sair atrasado, porque, né, 20 minutos depois a criança não tomou, nem começou a tomar banho ainda. Tá todo mundo ressentido, distante, todo mundo se sentindo incompreendido, desrespeitado. A autoestima da criança não ficou melhor, né? Pelo contrário, provavelmente está se sentindo mal também. Você se sente frustrado porque, afinal, você só está tentando fazer o melhor para todo mundo, né? Cuidando da casa, de jantar, tudo isso. E aquela sensação de eu me esforço pra caramba e o que eu ganho? Reclamação e cara feia, né? Bom, onde você queria chegar? Em que direção ia a correnteza? Né? Aquela coisa que eu digo. Para aproveitar a correnteza, tem que observar qual é a direção que ela vai. A direção, a sua meta, né? O seu outro lado do rio era que a criança tomasse banho e a família pudesse jantar, de preferência, né? Unida e feliz. Agora, em que direção ia a correnteza? Uma criança que está assistindo algum tipo de tela, ela está num universo paralelo. Ela não está mais no planeta Terra, não está em Brasília, não está em São Paulo, não está em Florianópolis, não. Ela está, na verdade, no planeta, sei lá, planeta Patrulha Canina, planeta Naruto, planeta Pixar ou o que for que ela estivesse assistindo. A atenção dessa criança está longe. A criança tem uma capacidade de fantasiar que faz com que ela totalmente se transporte para esse outro lugar. Tem adultos que são assim também. Eu sou bastante assim. Se eu estiver olhando uma tela e você falar comigo, eu provavelmente não vou ouvir nada. Vou dizer e não ouvir nada. Então, agora, o que eu quero? A criança está lá nesse, né, nesse universo paralelo. E você quer que volte para a sua realidade, né? Você quer que ele volte, preste atenção, entenda a sua instrução e fale com você de uma forma gentil e respeitosa. Não é isso que a gente gostaria, né?
bem-humorado de preferência, né? Então, como eu quero que ele volte para a minha realidade, né, para o meu planeta Terra, e quero que ele seja gentil e respeitoso comigo, o que, que eu posso fazer? Como é que eu vou conversar com essa criança? Talvez vou chegar perto e talvez tocar ele com carinho, né? E dizer, oi, sei lá, João, João, oi, João. Esse desenho tá legal, né? Você gosta, né? Quantos minutos faltam para terminar? Quando ele olhar para mim. Aí eu pergunto, quantos minutos faltam para terminar? Aí ele vai lá olhar, as crianças já sabem, eles dizem, faltam 2 minutos. Eu digo, 2 minutos está ótimo, legal. Então, quando você terminar, você vem me dar um beijo e aí tomar banho, porque hoje o jantar está delicioso, é o seu prato favorito. E, né, e a gente quer comer essa comida gostosa logo. E quem sabe você me ajuda depois do banho, você me ajuda a colocar a mesa, né? Aí a criança responde, tá bem, são só 2 minutos. Aí talvez você sai, aí a criança lá tá terminando de ver o desenho, e talvez 2 minutos depois você percebe que a criança talvez está enrolando. E aí você tem a opção de dizer, ei, cadê meu beijo? Né? Ou quer provar o molho? Né? Quer provar o molho aqui da macarronada? Seja o que for. Eu posso fazer um convite para vir até mim. Né? Eu desconfio que nessa segunda versão dessa, desse fluxo, né? Eu desconfio que esse jantar ele seria um jantar alegre, a comida provavelmente estaria mais gostosa, todos se sentiriam seguros e acolhidos, pertencentes, nutridos pela comida e pela companhia, pelo afeto. E aí talvez você argumente, ai, Anne, mas eu vou ter que pensar em tudo isso. Eu já tenho tanta coisa para cuidar e para pensar. Agora eu vou ter que ficar imaginando e entendendo o que, é que se passa na cabeça da criança. Bom, eu entendo que você sinta que eu estou lhe propondo é mais trabalho. Mas eu pergunto, será que é mesmo? Vamos observar? Lembra que na primeira versão você teve que voltar na sala 3 vezes, passaram-se 20 minutos e você ainda não tinha o que você quis. Você teve uma criança tendo chilique, né? Nessa nova versão, você só foi na sala uma vez. Teria levado 2, talvez 3 minutos, e não 15 nem 20, para a criança levantar, chegar até você de uma forma gentil e ir para o banho bem-humorado. Né? Porque ele teria recebido um beijo, talvez, antes de ir para o banho, ou cócegas, ou talvez tivesse tido a oportunidade durante 1 minuto de lhe contar o que ele acabou de assistir. Você ganharia um jantar feliz. E provavelmente tem uma outra coisa mais preciosa. Você aumentaria enormemente a sua probabilidade de que da próxima vez que você queira falar com seu filho, ele queira ouvir. Porque ele vai associando conversas com você como algo legal, algo que é carinhoso, respeitoso, bem-humorado. Porque na versão anterior, na que você entra na sala 3 vezes para chamá-lo, né? E que você está irritado, ele provavelmente o registro que vai ficar aí, e quando ela vem é para me cobrar. Então eu na verdade nem quero ouvir. Então aumentar essa probabilidade de que o filho associe a minha voz, as minhas falas com, opa, vem coisa boa, eu quero ouvir. Isso vai economizar toneladas de energia em N outras situações. E além disso, vocês estariam cultivando memórias positivas, memórias de conversas e encontros na mesa do jantar, de beijinhos e cócegas trocados antes disso, de conversas respeitosas. Ele teria referências de como isso acontece. Porque quando a gente entende como a natureza flui, como o cérebro da criança funciona, como as emoções se constroem, né? Como o aprendizado efetivamente acontece, aí a gente pode investir a nossa energia no momento e na forma que gera mais retorno. Menos frustração, menos insatisfação, menos raiva, menos culpa, mau humor, mais afeto, mais alegria, mais cooperação. Algumas mães me dizem, mas eu sou uma pessoa muito pragmática, eu não tenho muita paciência para mimimi.
aí eu acho que é você que mais do que ninguém certamente adoraria saber que você conseguiu fazer com que aquela criança, com uma chamada só em 5 minutos, foi tomar o banho, né? Agora, claro, cada um tem o seu jeito de se comunicar, né? Não acho que todo mundo tem que copiar e colar, né? Certamente me incomoda muito a ideia de uma fórmula pronta. Mas eu, ao menos, saber que eu consegui entender, para mim foi uma libertação quando eu finalmente consegui entender como o cérebro da criança funciona, para que eu não tivesse que justamente perder tanto tempo em discussão inútil, né? Para algumas pessoas, e são essas mães que tiveram uma referência de autoridade muito firme, entendem que, né, ser mãe, ser pai, eu preciso ter essa autoridade. Sempre tem esse risco, né, da gente passar de autoridade para autoritarismo. A autoridade que é gentil, protetora, amada. As crianças amam ter adultos com essa referência, né? Agora, quando às vezes muito do que a gente chama de autoridade tem, né, principalmente se a gente pensa em gerações anteriores que a gente tende a imitar quando a gente está irritado, é, tem um bocado de autoritarismo que tende a não ser muito respeitoso, né? E aí a gente acaba, na verdade, falando com a criança de um jeito que a gente não gostaria que ela falasse com a gente, né? Então, a gente se lembrar que a gente está o tempo todo modelando, né? A gente está o tempo todo oferecendo uma referência, porque assim como nossos pais nos inspiraram, para bem e para mal, nós estaremos inspirando nossos filhos, nós estaremos sendo a referência deles e, de certa forma, autorizando eles a agirem conosco da forma que a gente age com eles, né? Porque eu sempre não, mas eu me dou conta de como na nova geração a perspectiva de igualdade é muito forte. Eu ainda fui daquelas, eu tive pais, tenho pais muito legais, né? Não tinha, não tinha, não tinha violência nem nada disso. Mas eu percebo que tinha um certo, o que a gente chamava de respeito, tem um bocado de medo, né? Lembro que se meu pai olhasse feio para mim, eita, eu ia ficar muito quietinha durante um bom tempo. E eu percebo que nessa nova geração, a gente não consegue mais intimidá-los com o nosso olhar ou com essa nossa suposta autoridade. Eles realmente nos tratam de igual para igual. Nós temos responsabilidades diferentes, mas as crianças cada vez menos, e eu acho que isso é uma evolução da humanidade, elas estão dispostas a se submeter. E para mim a vivência, eu até lembrei ela essa semana numa outra live, e porque ela foi muito forte para mim, vou compartilhar com vocês aqui também, que é quando a minha filha mais velha tinha provavelmente 1 ano e meio. E foi, na minha memória, né, a primeira vez que ela fez alguma coisa que chegou a me incomodar muito. É isso, eu dei instruções, eu pedi coisas para ela que ela não fez, e eu fui ficando muito brava. E eu lembro que, sabe aquela expressão, eu cresci para cima dela, né? Eu me estiquei toda, me fiz de maior do que eu já sou, fiz cara feia, e tipo assim, agora você vai fazer isso. E essa criança, ela não me olhou com medo. Eu fiquei desesperada primeiro. Eu entrei em pânico quando eu vi que ela não tinha medo de mim. E eu fiquei angustiada porque eu me dei conta, gente, a palavra que me veio, nossa, se eu não consigo controlar ela agora com 1 ano e meio, o que vai ser depois quando ela crescer? E fiquei fantasiando um futuro horrível, né, com uma delinquente. É... Agora, em seguida, eu me dei conta que eu nem queria ser essa pessoa que impõe, que exerce autoritarismo sobre outro. Eu não queria ser alguém que ameaça e bate. E foi aí que eu comecei a me perguntar como que eu iria exercer sim a minha responsabilidade de educar e conduzir, mas que não fosse dessa forma autoritária, com a qual eu não me identificava, né?
E eu sou uma pessoa profundamente pragmática. Eu amo coisas que funcionam e me incomodo muito com coisas que não funcionam. Então, se eu estou fazendo um esforço, faço um esforço, e a coisa não acontece, isso me irrita, né? Me incomoda, me frustra. Então, eu gosto de coisas que funcionam. Agora, eu percebo que muitas vezes pais e mães confundem o resultado ou a falta de resultado do seu esforço com a viabilidade daquilo. Então, eu escuto com muita frequência: ah, mas eu já tentei de tudo e nada resolve. E se nada resolve, e eu me esforcei tanto, porque sim, os pais que me procuram sempre são pais muito comprometidos e esforçados. Se eu já tentei tudo e não funciona, então o problema está na criança. Essa é a conclusão. É meu filho que tem um problema, minha filha que tem, sei lá, transtorno opositor, que tem TDAH, que tem TDA, que tem algum problema. Então, por favor, me ajude a consertar a criança. E na minha experiência, isso, para não dizer nunca, né? Em algumas situações, talvez algumas crianças tenham um problema, mas geralmente, nas situações que eu presenciei até hoje, na verdade, o que não está funcionando é a comunicação. Eu percebo que esses pais estão fazendo esse esforço todo, mas estão nadando contra a correnteza. Não estão se dando conta de como o cérebro funciona, de quais são os mecanismos pelos quais a criança efetivamente aprende. A gente, ingenuamente, nós acreditamos que tem a ver com as coisas que a gente fala. Então, se eu disser para a criança: agora trata de falar baixo e se comporta e me respeita, eu estou achando que são as minhas palavras que vão estar ensinando ela. Só que a criança, ela aprende principalmente por imitação. Então, se eu quero que a criança fale baixo, eu falar alto e aumentar minha voz, eu vou gerar o efeito inverso. Eu provavelmente, na verdade, vou contaminá-la, vou contagiá-la com a minha irritação, ela vai ficar irritada também e vai estar gritando mais alto do que eu também. Se ela for saudável, se ela for uma criança muito frágil já, o risco é dela ficar deprimida. Então, ainda as crianças rebeldes são mais saudáveis do que as crianças que ficam tristes, né? Mas eu estou, na verdade, gastando essa minha energia toda, né, em dando esse sermão, em algo que não vai gerar a mudança que eu tanto quero. Se eu quero que ela fale baixo, que ela me trate com respeito, a forma mais rápida, né, onde eu vou com a correnteza, é, na verdade, falando com ela baixinho, para que ela se sinta mais segura e se acalme. Agora, essas coisas parece que não são intuitivas, né? A nossa intuição, ela é muito construída em cima do impulso pela sobrevivência. E na sobrevivência, na nossa tentativa de sobrevivência, nós somos basicamente reativos. A gente só reage. A gente contra-ataca ou a gente se retira, né? Não quero conversar com você. Mas não é assim que a gente transforma uma relação em uma conversa. Então, o que eu queria dizer é que nem sempre o nosso esforço ele é um indício de quão difícil é mudar isso. Uma outra situação que me ocorre, uma amiga me contou que ela em algum momento comprou um carro novo, o carro dos sonhos dela, e ela comprou um carro com um câmbio automático. Ela disse o primeiro dia que ela ia sair para o trabalho com o carro novo dela, feliz da vida, ela senta no carro, vira a chave e o carro não liga. E ela, caramba, meu carro novo está estragado. Meu carro, eu estou virando a chave e ele não liga. Ela ligou para um mecânico, né? O mecânico veio e disse para ela: o carro não está estragado, você só esqueceu de colocar a marcha no P, né? Então, quem tem carro automático ou já dirigiu um sabe que a chave só vai virar, o carro só vai ligar se o câmbio, né? Se a marcha estiver no lugar certo. Então, essa ideia de que eu fiz o que eu estou acostumada a fazer. No caso dela, ela tinha antes um carro, né, de câmbio manual, onde você gira a chave, né, com o pé na embreagem e o carro liga. No câmbio automático não é assim. Então, a gente
repete coisas que a gente aprendeu, copiou, imaginou, e quando o resultado não é o que a gente quer, a gente acha que tem algo errado. Em geral, só tem algo que eu não percebi. Né? Eu estou nadando contra a correnteza, fazendo o esforço e não tendo o resultado que eu quero. Tá? Então, não confundam esforço com dificuldade ou com o grau de dificuldade ou uma impossibilidade. Geralmente tem só algo que eu não tinha percebido. E, gente, tem coisas que até hoje eu estou tentando entender, né? Tem coisas que até hoje, né? Minhas filhas hoje têm em torno de 20 anos, então são aí 23 anos como mãe. Até hoje tem coisas que ou eu repito velhos erros, né? Escorrego na velha casca de banana em velhos padrões. E tem coisas que até hoje eu ainda estou tentando descobrir como fazer funcionar. Mas o que eu posso dizer para vocês, sim, que essa escolha de deixa eu entender como é que funciona, porque eu quero ir junto, eu quero aproveitar a carona da correnteza. A carona da correnteza na relação com os nossos filhos é entender como que o cérebro funciona, como que a comunicação funciona, o que, que eu estou fazendo de fato. Porque às vezes eu acho que eu estou ensinando A e estou ensinando B. Tem, tem um texto até de uma outra pessoa que eu já compartilhei, quem recebe meus textos via e-mail já leu esse texto, né? Que a autora contava que anos atrás, na casa dos pais dela, tinha morrido a gata da casa e a família adotou um novo gatinho. E quando essa gatinha chegou, ela no primeiro dia ela foi lá e começou a arranhar o sofá. Aí o pai dela pegou a gatinha e colocou para fora. É, querendo ensinar para a gatinha que não pode arranhar o sofá. Ela disse que 15 anos depois aquela gata ainda arranha o sofá cada vez que ela quer ir para fora. Ou seja, ela aprendeu uma outra coisa. Então, se uma criança fala comigo de uma forma desrespeitosa e eu grito de volta, dizendo fala comigo com respeito, eu achei que eu estava ensinando que comigo tem que tratar com respeito. Mas eu não ofereci um modelo de respeito para a criança. Ou seja, ela provavelmente não vai fazer o que eu estou pedindo. Né? Agora, se eu modelar para ela, sim. Né? O escritor Ralph Waldo Emerson, ele dizia: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. As suas ações têm um impacto muito maior. Bom, então, o que eu queria reconhecer hoje é, em primeiro lugar, que as mães que são tidas como chatas, ou às vezes se sentem chatas, ou são chamadas de chatas, em geral são mães muito empenhadas, muito comprometidas, né? Mas que talvez, o que eu estou propondo é que talvez haja um caminho mais fácil, mais suave, onde você possa ir com a correnteza, porque agora você sabe como ela funciona. E é isso, na verdade, que eu me proponho a compartilhar com os pais nisso que eu anunciei lá no início, que é a Jornada Mães e Pais Confiantes. Em 2020, quando a pandemia se estabeleceu, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, em março de 2020, eu acreditei quando disseram que a gente teria 2 semanas de lockdown ou de quarentena, né? É, eu achei, nossa, 2 semanas, mas tá bom, 2 semanas a gente aguenta. Estamos aqui um ano depois ainda vivendo isso. Com os meses, na medida que eu fui conversando com pais que me procuravam, ficou muito claro para mim que os pais estavam sendo extremamente sobrecarregados com tudo que, né, com todas as tarefas que de repente passaram a acontecer tudo dentro de casa, tudo ao mesmo tempo. E que esses pais, sim, estavam passando por situações muito difíceis e onde realmente era cruel esperar que eles conseguissem dar conta de tudo e sem ferramentas para isso, né? Os pais, a maioria dos pais não são pedagogos, não são educadores, não são psicólogos. E nem como psicólogo, nem sempre a gente sabe tudo, né? A gente comete muito erro também. E eu sei que nem todo mundo tem como, né, pagar por um atendimento individual. Eu pensei, a gente tem que ajudar esses pais. E foi assim que então surgiu esse programa, ciente também de que os pais com crianças pequenas têm pouquíssimo tempo.
Eu pensei, isso tem que ser de um jeito que tem que acontecer em pouco tempo, informação condensada, objetiva, que possa ser, né, acessada a qualquer momento, em qualquer lugar e na hora que esses pais tiverem. Então, criei esse programa, onde são 12 semanas, com 2 áudios por semana, são áudios de 15 a 20 minutos, que você pode... Eu espero que vocês, pais, tenham tido tempo de fazer uma caminhada ou um passeio, ou às vezes é a hora que a gente lava a louça, ou o que for, que você possa ouvir esse áudio, matutar bastante a respeito. E isso são, então, 2 áudios por semana, e a cada 2 semanas, então, tem um encontro online para tirar dúvidas, para que os pais, as mães, possam, então, trazer as suas questões, os seus desafios, e as dúvidas que ficaram possam ser esclarecidas. É essa a proposta desse programa, né? As inscrições, nós já tivemos 2 turmas, e as inscrições para a terceira turma, elas iniciam hoje e vão estar abertas de 24 a 28 de abril somente, tá? A gente abre nesse período e dia 30 de abril a gente começa a nova turma. Então, se você gostaria, sente que você está precisando de mais apoio, está precisando de clareza, está precisando poupar energia, ter mais tranquilidade, o meu convite é para que você acesse www.mãesepaisconfiantes.com.br. Lá você vai ter toda a descrição, as datas dos encontros virtuais. Para algumas pessoas, que quem quiser mais apoio, mais suporte, tem uma opção de um suporte individual que eu adicionei agora, está lá também. Mas se você quiser só os áudios e a mentoria em grupo, é um modelo que é o formato que a gente usou até agora. Então tá lá disponível e as inscrições então estão abertas até próxima quarta-feira. Se vocês acessarem de agora até amanhã, 21h30, e quem ouvir o áudio até amanhã, 21h30, e vocês colocarem lá no cupom, escreverem por extenso 15, vocês vão ter acesso a um desconto de 15% que eu estou oferecendo para os primeiros inscritos, tá? Então, é só até amanhã, até sábado, dia 24, às 21h30, tá bem? Então, tá abrindo daqui a pouco, vocês podem sair, acessar e ver lá, tá? Então, esse programa está disponível e as inscrições realmente fecham na quarta, tá? Se você acha que pode interessar, tá convidado. Dei os meus plim-plins todos e agora eu estou completamente à disposição de vocês. E tem mais um plim-plim. Amanhã eu vou estar fazendo mais uma live com a Bruna. Agora esqueci o sobrenome da Bruna. Se a Nina me socorrer, escrever o nome por extenso agora. Kutia, né? Isso, Bruna Kutia, que é terapeuta ocupacional, uma mãe muito especial. E a gente vai falar sobre a angústia que muitas mães vivenciam no sentido de: será que o meu jeito de maternar é correto? Ou eu não estou me sentindo confortável com tudo isso que eu li e estou tentando imitar e aplicar. Então a gente vai estar falando sobre isso e esperamos muito, né? Bruna e eu somos mães de 3 e a gente percebe como ao longo, né, dessa evolução a nossa maternagem vai se transformando e vai se tornando mais livre. E é esse o convite, tá bem? Então, amanhã, lá no Instagram, Mães e Pais Confiantes, vai ser essa live amanhã às 16 horas. Agora, eu estou aqui à disposição. E como são algumas famílias que estão aqui, aproveitem. E de preferência me contem, voltando lá para as suas perguntas, para aquelas anotações iniciais que vocês fizeram, qual que você sente que é o seu desafio maior, para o qual você adoraria ter talvez alguma luz, para isso ficar mais leve. Quem quiser falar agora, abre o microfone. De preferência a câmera, para eu ver também. Alguém? Gente, as famílias são todas iguais, só muda o endereço, viu? Oi, Ângela. Oi, Boa noite. Boa noite, prazer. Prazer. Obrigada aí por esse espaço. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta, você é uma mãe chata? Eu sou. E Mas você eu é sou uma mãe uma cansada? exausta. Exato.
Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho uma de 5. De 5, ok. Cheia de personalidade. Maravilhosamente personalidade. Ok. Então, conta. Não é porque, assim, eu vejo que esse nosso capricho de mãe, ele realmente leva a gente também a ser a mãe chata, né? E como eu sou autônoma e eu divido minha filha com o pai, né? O pai mora em outra casa, separado, e quando ela tá comigo, eu faço questão de não trabalhar às tardes. Só que começou a ficar exaustivo, porque cansei de brincar, né? Assim, não tenho mais inspiração. E aí eu tomei uma decisão de chamar uma vizinha para ficar com ela aqui às tardes. E assim, eu te juro, eu não tenho mais nenhum tesão de brincar. Eu odeio brincar de casinha. Não, de tudo. E eu finge que, mamãe finge que vai falar, inventando, e eu não sei onde ela tá mais. Aí a minha dúvida, assim, nenhuma dúvida, me dá uma luz aí, quem tiver aí entre as amigas também, você, todo mundo, porque assim, eu não quero ser uma mãe que brinca, sabe? Eu não tenho, minha mãe não brincou, assim, eu sempre fui muito certinha, tirava nota alta e tal, e assim, mas ao mesmo tempo eu tento arranjar coisas pra gente se aproximar, então as mínimas coisas assim que a gente pode fazer junto, que ela gosta de pintar a unha, aí eu fico lá, arrumo o cabelo, essas coisas eu brinco. Mas ela é muito frustrada, sabe? Assim, muito frustrada. Aí eu acho que ela chega assim, ai, mãe, você é muito chata. Eu falei, ai, filha, eu sou mesmo. Mas eu te amo. Assim, eu tento fazer meu melhor, mas acho que deve ser chato mesmo. Então, assim, é muito doloroso para mim não ter o que dar, porque eu não tenho mais o que dar, assim, eu não consigo inventar tantas brincadeiras. Final de semana, então, dá vontade de chorar, porque. Minha compaixão tá indo para você. Então, olha, o que eu posso te dizer assim, claro que eu digo, eu não tenho ideia como vocês estão dando conta, viu? Quem está com filho pequeno na pandemia, eu não sei. Me sinto uma mulher super de sorte, porque aqui tem todo mundo mais de 18, é outro cenário. Então, eu sempre acho que, além de médico em hospital, é pai e mãe com filho pequeno em casa que são os heróis da pandemia, não tenho uma mínima dúvida disso. Agora, sempre que possível, o que eu fazia na época era, eu tenho 3 filhas, 2 anos de diferença. E irmã briga muito entre si, porque também, assim, as minhas pelo menos brigavam muito entre si. Então, eu dava um jeito de sempre ter um par para cada uma. Então, eu preferia ter 6 crianças brincando na minha casa a tarde inteira do que alguma criança sozinha, né? E isso gerava um vai e vem, que hoje eu sei, está super reduzido. Então, o que algumas famílias têm feito é isso, combina com uma família e aí forma pelo menos uma dobradinha. Então, essas crianças não vão estar, né, interagindo com um zilhão de crianças, mas essas vão estar brincando junto e aí um dia cai, um dia lá, né? Essa alternância. Quanto a essa coisa do brincar, eu dizia, nossa, eu sou ruim de brincar. Se fosse para brincar de casinha, então foi o meu pesadelo na minha infância e era depois. E as minhas filhas adoravam brincar de casinha, eu não conseguia entender aquilo, eu nunca gostei. Bom, mas assim, tem coisas que eu gostava. Eu gosto de folia. Eu sou do tipo assim. Então, se é para passar debaixo da perna, virar cambalhota e fazer um túnel e montar cabana na sala, aí eu sou cúmplice. Eu posso não ir morar dentro da cabana, mas eu disponibilizo pano e aí eu arranjo caixa de supermercado, o que for. Então, talvez essa coisa de no que você topa, ou talvez tenha, sei lá, quebra-cabeça, talvez eu encare uma vez ou outra, né? Ou uma coisa que funciona também, que é interessante, é tipo assim, você na verdade meio que de longe, a criança vai relatando, às vezes ela só quer que alguém ouça, né? Ah, então, agora eu estou fazendo isso, e aí a criança vai relatando, sei lá, a historinha que ela está vivenciando lá no mundo da fantasia, e a gente diz, ah, oh, uau, né? Assim, são algumas das coisas, mas uma sugestão seria avaliar
tem outras coisas que não estão no seu repertório hoje e que talvez lhe dessem prazer ainda, né? Coisas que por exemplo, a gente também tinha um baú com roupa de adulto em geral, e fantasia, sei lá, roupa de festa junina, fantasia que alguém fez, que ganhou, de Halloween, não sei o que, a gente tinha um baú. E eu lembro que, na verdade, que elas adoravam, então era roupa velha de adulto, roupa antiga, né? E aí esse baú de fantasia, isso rendia muita brincadeira, porque aí a criança tem que ir lá, se vestir e se arrumar, e coloca mais negócio, e mais uma capa, e mais não sei o quê. E aí ela faz o desfile. E aí eu só tenho que dar atenção naquele 1 minuto de desfile. Mas ela viajou nessa fantasia, né? Então, e eu sinto que o que eu chamo de brincadeiras corporais, por exemplo, essa coisa de faz túnel, passa por debaixo, vira cambalhota, eu viro você de perna para o ar, seguro pelas pernas. Isso cria tanto contato, e eu sinto que isso, em geral, gera tanta gargalhada também, que meio que compensa e que eu sinto que quando a gente dá meio que uma overdose de contato físico, de atenção total, né? É cafuné, é cócega, blá, 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 e eu toco você. Aí a gente chama isso de encher o tanquinho. Na jornada a gente chama encher o tanquinho da criança, né? Então, se eu tenho que me ocupar, por exemplo, de alguma coisa profissional, eu antes encho o tanquinho, dou lá, faço cafuné, faço cócegas, brinco, admiro, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, em geral, a criança já não quer mais esse contato, esse agarramento todo, né? Então, às vezes é isso, em alguns momentos oferecer uma dose mais intensiva disso. Agora, eu acho que a gente dizer que. Porque é diferente de ser chata e estar chateada. Tipo assim, se eu não estou afim de brincar, eu acho isso chato. Eu não estou querendo ser chata com você. Eu só estou reconhecendo que não é o meu talento, né? Talvez aí ajudá-la, eu diria isso, né? Promover esses encontros. O que. Você mora em Brasília também? Ou não? Então, Brasília, plano piloto é uma maravilha, né? Com essas áreas verdes todas que a gente tem, agora parando as chuvas. Então, assim, eu vejo muito ao meu redor as pessoas indo mais para fora, né? Estão gastando energia. E é quando as crianças meio que podem se encontrar mais de longe e tem uma certa segurança, né? Porque as crianças também, às vezes, se a criança vai ficar mal-humorada, tem muitas vezes a ver com falta de movimento, né? A criança está muito parada, dentro de casa é tudo muito parado. A gente fica parado, a criança fica parada. Isso vai gerando, em geral, mau humor, irritação. Né? Agora, assim, se eu tivesse varinha de condão, eu diria, Lígia, você está liberada de brincar de casinha, porque é completamente inútil. Agora, não sei, outra coisa também, quando a criança pede muito por ideia, às vezes a criança, eu não sei o que fazer. Talvez tem uma recomendação que é o pote de ideias. Que é você ter um pote, um jarro, assim, um pote de conserva, sei lá, onde tem papeizinhos, onde vocês vão fazendo tipo um toró de ideias e tudo que é brincadeira que é possível. E aí você pode ter um pote das brincadeiras com a mamãe e das brincadeiras com a amiguinha, das brincadeiras que são... E aí encontrar aí um nome que seja muito legal das brincadeiras que são dela. Sei lá, como é que é o nome da sua filha? Catarina. Então, sei lá, as brincadeiras da princesa Catarina, que aí princesa é única, né? Não tem outra princesa. Então, sei lá, o nome que você achar que funciona para ela, que são brincadeiras da Catarina. Para que quando ela não esteja sem ideia e você talvez não esteja no espírito para isso, ela pode ir lá e aí tem esse elemento surpresa também. Vou lá catar um papelzinho e vamos ver o que eu ganhei de presente agora de brincadeira, né? Essa é boa. Porque aí a gente não tem que ficar o tempo todo lembrando, né? Eu até fiz uma lista, assim, né? Mas chega na hora, eu tô assim, gente, eu só precisava dormir 20 minutos. Aí ela, mamãe, mamãe. Ai, Tem ai. energia, né? Eles têm energia. Tem. Tem. Ai, obrigada. Mas você nem tem cara de chata. Você tem uma cara de mãe que tá tentando fazer tudo direito.
Isso assim, eu estudei, eu discuto muito com as amigas, eu tento fazer o melhor possível, assim, porque até você diz, é muito mais fácil, né, a gente fazer de uma forma mais doce do que autoritária, né? Mas a exaustão é um trem que, viu? Não ajuda ninguém. Autocuidado, tá? Tá certo, Autocuidado. Cuidar de si mesmo. E é o que a Catarina mais precisa, que você cuide de si mesmo também. tá certo. Tá bom? Vou forçar a amizade com os amiguinhos que estão menos misturados. Eu diria, eu acho que é o mais fácil. Criança sabe brincar, a gente é ruim nisso. Eu dizia, eu sou ruim nisso. Não sei fazer isso direito. Não sou criança. Né? Esse pouquinho de encher o pote é um pouquinho, mas é um pouquinho assim que tem que ter uma concentração, né? Assim, para ver do que eu dou conta também, porque eu falo, disso eu não quero brincar. Mamãe e filhinha, eu não quero, porque eu nunca consigo acompanhar o raciocínio dela, né? Mas de outras coisas eu consigo brincar. E a gente fica tentando. Ela fica, então eu não quero. Eu falei, eita, lasqueira. É, Tá certo. Te agradeço. perseverança mesmo. Há de passar. Um dia vai passar isso e as crianças, tomara, voltem a brincar e muito juntas pelo mundo. Elas estão precisando umas das outras. Então, demais. Vou fazer esse potinho agora. Ok, divirta-se. Faz ele colorido. Fazer. Obrigada. Oh, Um beijo beijo. aí para todo mundo. Ok. Gente, mas próxima pergunta. Olha que foto linda da Lígia aí. É, mais alguém frustrada porque se Eu sente muito posso chata? falar. Oi, Raquel! Oi, Ania, tá boa? Que bom te ver! Igualmente, você falou aí tudo no início, sou eu. Tô completamente, assim, num dos momentos mais desafiadores da vida, né? Então, assim, o Rafa saiu da Moara, né? Já tem uns 2 anos, e aí mudando de escola, e aí eu me separei, e aí, por exemplo, ele tá com 11 anos e tem Isabela de 6. E o pai se casou de novo e casou com uma pessoa que está na linha de frente da Covid e que não usa máscara em casa. Então, eu tive que trazer as crianças para cá, elas estão apenas comigo, a minha secretária não está vindo, as crianças estão com aula online e eu trabalhando muito. E assim, tá horrível, porque primeiro que o Rafa recebeu um celular, porque quando ele ia para casa do pai, o pai bebe muito, então ele tinha um celular para poder falar comigo. Foi uma separação muito difícil, envolvendo quase litígio. E aí eu vi que o Rafael estava mentindo demais, assim, ele pegava o celular, ia dormir, eu tinha um controle de paz, de parental que tem no celular, mas ele conseguia baixar coisas que burlava isso. Aí desligava o celular, acordava de madrugada para brincar, até que eu cortei, radicalizei, tirei o celular. E ele gritava e ele falava que não devia ter nascido. E eu explicava para ele que ele nunca nasceu com isso, que ele não que isso não precisa viver com o celular não dá sentido à vida e tal. E ele falava que eu era chata. E eu falei, eu não estou aqui para ser sua amiga, sou chata mesmo. Então, assim, a nossa relação tá horrível, porque aí ele fica na aula online, aí quando eu vejo ele mexendo demais no mouse, quando eu vou olhar, ele tá com um joguinho na tela do celular. Então ele não tem mais celular, mas ele tá toda hora abre o joguinho, e a Isabela fica escorregando pela cadeira, e eu trabalhando, e aí eu levanto do meu trabalho, às vezes reunião com a minha chefe, que é todo dia, eu tenho que levantar, puxar a Isabela para cima, falar para ela prestar atenção. Então, assim, tá uma guerra aqui em casa. Guerra, assim. Falar que eu sou chata é o mais Isso. light, porque é guerra o tempo todo. Eles falam que eu tenho problema de audição, porque o Rafa teve que fazer um exame de processamento auditivo central, que ele teve uma diferença. Aí ele fala que, aí ele e a Isabela falam que eu também não ouço direito, que eu também tenho. Então, assim, é o tempo todo. Eu estou totalmente autoritária. Não tem como, não tem negociação. Então tá isso, tá um caos. Eu tô surtada. Uau!
Uau! Respira fundo. Respira fundo. Ah, te convido para você dar uma olhada no convite da jornada, tá? Porque eu acho que você vai precisar de mais coisa do que eu posso te dizer nos próximos minutos. Sim. Agora, o que eu posso te dizer é que mais mães já chegaram lá no programa desse jeitinho que você tá, viu? E, enfim, fica o convite, mas enfim, você vai decidir. Agora, o que eu posso dizer pontualmente, tá? A minha sugestão é talvez, sabe, aquela coisa de que tal dizer a verdade? Essa frase eu vi uma vez de uma fonoaudióloga. Na época, minha filha chupava dedo. Não, chupava chupeta, a única que chupou chupeta. E ela projetava a língua aos 3 anos e meio. Ela falava tim, tim. Ela falava lindamente, com todos os S's e R's no lugar certo, mas e a chupeta. E aí eu perguntei para uma fonoaudióloga quando é que eu tenho que, né? Quando é que ela deveria começar a fazer exercício de fonoaudiologia? Ela perguntou. Aí ela fez a pergunta que eu temia, né? Ela chupa dedo ou chupeta? Eu digo, chupa. Então ela vai ter que parar primeiro, senão não adianta. E eu de cabelo em pé, porque aquilo me parecia absolutamente impossível. Como que eu vou tirar a chupeta de alguém que precisa de 4 chupetas para dormir, senão não dorme à noite, né? Eu digo, como que eu vou falar isso para ela? E aí ela me deu uma frase que me guia até hoje. Ela disse, que tal dizer a verdade? Para aquela conversa da chupeta, a verdade foi absolutamente suficiente para mudar. E o que eu sugiro, talvez, é você começar com isso. Eles já têm idade para conversar sobre a verdade. Eu imagino que a família tenha um luto que eu não sei quão claramente ele foi vivido para essa transformação toda que todos tiveram que dar conta. Eu não sei o quanto eles sentiram que podiam talvez chorar mal, dizer que odiavam tudo porque a vida deles mudou, porque às vezes eles não falam até para proteger pai e mãe que eles acham que não estão dando conta. E às vezes, para ficar forte, a gente tem que primeiro ficar frágil para encontrar a nossa força de novo. Então, seria minha sugestão, talvez nossa, isso está tudo muito difícil para todo mundo aqui. Né? E talvez esse difícil para todo mundo vem de muito. Porque aí, vamos combinar que você ganhou um pacote tanto, né? A separação, a pandemia, a impossibilidade de ir para casa do pai e poder respirar de vez em quando. Mamma mia. E a chegada na pré-adolescência, adolescência aí, né? Ok? Um pacotão e tanto que a vida está lhe dando aí. Agora, eu tenho a impressão que é um colo. Vocês conseguirem perceber que tem colo para todo mundo. Não porque um tá fraco e tem que dar, um tá forte e tem que dar conta para oferecer para os outros, mas porque a gente está junto nisso. Para poder não pregar, mas talvez dizer, eu que só queria tanto que isso desse certo. Eu só queria tanto que todo mundo estivesse bem. E isso só não está funcionando para ninguém. Ninguém está satisfeito, né? E talvez deixá-los reclamar. Talvez deixá-los reclamar e reclamar muito. Né? E ouvir. A gente tende a reagir muito rápido a reclamações dos outros. Porque a gente acha que a gente tem que se defender, porque se eu não me defender, então eu estou a supor, né, quem cala consente, então se eles estão dizendo que eu sou XYZ e eu não respondo, então eu estou dando razão para eles. Emocionalmente não é assim que acontece. Isso acontece assim lá, aqui ó, no racional, lá no sistema judiciário. Se você é acusado, você não se defende, você vai ser declarado culpado mesmo. No nível emocional é completamente o oposto. Se eu falo da minha raiva, né, e você só recebe a minha raiva passa. E depois que a minha raiva passa, em geral, começa a brotar de novo o afeto e o amor. E não é fácil estar nesse lugar de ouvir a raiva do outro quando a gente tem tanta raiva dentro da gente também. Eu sei que às vezes eu proponho coisas
que não são fáceis, tenho total clareza disso. Mas eu acho que, sabe, às vezes fazer uma coisa que é difícil por um tempo curto, para que depois comece a ficar mais leve, pode ser um investimento que vale a pena, assim. Agora, eu diria assim, escolha o dia em que você tem condições de fazer isso, né? Não é o dia onde, além disso tudo, se acrescenta uma TPM em cima, eu não recomendo. Mas o dia que você dá conta de talvez deixar eles reclamarem, xingarem, blá, blá, blá. E aí tem uma palavra mágica que chama validar. Validar é quando alguém fala um monte de desaforo pra gente e a gente diz, eu tô escutando. E eu acredito que você se sente assim. Validar é completamente diferente de concordar. Porque eu não estou falando do conteúdo da fala, eu estou falando de como você se sente. E é isso que eu estou validando. Estou validando a sua dor, a sua frustração, de como é difícil, de como você está chateado. Com certeza, com 11 anos ele tinha que estar interagindo com um monte de coisa, já tinha que estar vendo mãe só, sabe? Aquela coisa, já não quer mais nem dar beijinho de mãe, quer estar só com os amigos. A aprovação dos amigos é muito mais importante que a aprovação de mãe e pai a partir daí, né? Se ele já estiver adolescendo, né? Alguns começam mais cedo, outros mais tarde. Então, eu diria que talvez como um início para o fio da meada, e assim, meus, como é que eu vou dizer, meus sentimentos por um pacote tão pesado. Mas eu te conheço um pouco. Isso eu vou te repetir um chavão, mas é porque eu acredito nele. Se você ganhou um pacote desse tamanho é porque provavelmente você dá conta. Não é todo mundo que dá conta. Agora, sei lá, nesses momentos da vida eu tive meus não iguais a esses, mas assim, tive a minha versão de algo assim. Aí suporte é bom, né? Mas eu sei, pelo que eu sei, você conta com suporte, então que bom. Agora, talvez, imagino que a jornada possa te ajudar também. Te daria ferramentas práticas, tá? Para ir desmontando, porque eu tenho a sensação que tem um trabalho de desmontar algumas coisas para depois começar a construir algo. E esse construir algo passa por isso, identificar a corrente para que lado que vai. Que eu estou nadando contra. Muitos momentos. Então tem que desconstruir algumas coisas e construir com essas observações. E às vezes a palavra mágica é não dar conta, sabia? Com crianças maiores a gente já pode dizer, não dou conta. Não dou conta, desse jeito eu não dou conta. E outra palavra mágica, principalmente quando a gente lida com adolescentes, é às vezes dizer, e eu não sei como resolver isso. Sabe por que é uma palavra mágica? Porque aí eles saem dessa posição passiva e reativa, né? Ou passiva de, tá tudo ruim e a culpa é sua, eu estou passivo aqui, né? Eu sou a vítima e você é o algoz. É muito confortável esse lugar, né? Para uma posição mais ativa. Quando o adulto diz, não sei como resolver esse negócio aqui. A gente convida todo mundo para pensar junto. E ativa meio que um instinto de proteção que todo mundo tem. Porque o eu não sei é um lugar frágil. Né? E todo mundo tem o instinto de querer proteger o frágil. Né? Então, por isso, a gente caiu numa cilada nessa história de sermos mulheres fortes e competentes e que dá conta de tudo. A gente caiu numa cilada de acreditar que a força e a competência vão resolver tudo na vida. Não resolve, às vezes está no lado oposto, está na fragilidade. Pode ser? Muito obrigada mesmo, Ania. Feliz em te ver. Igualmente. Força. Obrigada. Beijo. Coração. Beijo. Gente, mais alguém? Temos 15 minutos. Ninguém mais tem perrengue em casa nenhum para perguntar e para contar? Tá tudo bem?
Bom, então, podemos encerrar? Alguém tem alguma pergunta sobre a jornada que gostaria de esclarecer aqui? Outra possibilidade? Também não. Opa! Eu de novo. Oi, Lídia. Aproveita, eu estou à disposição, Eu uai. falei, já que ninguém se colocou, eu vou me colocar de novo. Por favor. Deixa eu te falar. Agora já é um desabafo, mistura de consulta. A casa do pai e da mãe são diametralmente opostas. E lá tem a irmã, tem a tia, tem os primos, e um pai extremamente autoritário e, de certa forma, até narcisista. E daqui do lado, uma mãe derretida, exausta, sozinha, né? Sou eu e ela e eu, dois cachorros e um gato. E ela volta. Então já nós estamos sozinhos assim. A gente tem dois cachorros e um gato. Dois cachorros e um gato já é, nossa, muita coisa. Ela volta muito, muito mimada, chora, grita e faz. Eu queria tanto um biscoitinho, tipo. Eu não tenho a menor paciência para esse drama, para essas outras formas de se relacionar com as coisas. E aí eu fico pensando assim, né? Eu tento o máximo, quando ela chega, eu tento o máximo falar, olha, você não precisa pedir dessa forma. Vamos ver como é mais fácil? Você fala assim, mamãe, eu quero isso. Aí você não precisa gritar, você não precisa chorar. Você fala, mamãe, eu quero isso. Olha como funciona. Mas assim, agora é uma pergunta imbecil. Eu fico pensando, será que minha filha sabe, vai ter esse suporte narcisista emocional, sabe? Assim, Vamos ver. Deixa eu só te dizer qual que é o meu palpite desse nhenhenhé quando ela chega. Para as crianças, o transitar entre a casa dos pais não é algo simples, não tem que ser dramático, mas não é fácil. Tem um componente de dor ali, essa sensação de eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai, e eu para estar com um, eu tenho que me despedir do outro. E a criança às vezes não tem nem consciência de que é com isso que ela está lidando, né? E isso também não significa que quando ela está lá, ela está mal, ou quando está com você, está mal, né? A situação que eu lembro é quando a minha mais velha ela tinha, eu acho que 1 ano, ou coisa assim, ela era muito pequenininha, 1 ano e 2 meses. Eu fui para um congresso lá em Curitiba, eu queria muito ir. E aí só que eu estava com essa preocupação, o que eu faço com a criança? Eu não ia deixar ela 4 dias com o pai que estava correndo louco, trabalhando, não ia dar conta. E aí eu ia ficar na casa de uma amiga e ela disse, ai, traz ela junto e deixa ela na casa do meu irmão. O meu irmão e a minha cunhada vão amar, os filhos já cresceram, eles adoram crianças, eles vão adorar, você vai dar um presente enorme para eles se você deixar ela 3 dias com eles. Disse, mas ela nem nunca viu seu irmão, eu conheço o irmão e a cunhada, mas ela nem nunca viu, como é que eu vou deixar a criança lá 3 dias com gente que ela nunca viu? Mas eu fiz, eu fui com ela, deixei ela 3 dias com esse casal, sabendo que ela estaria muito bem cuidada. E fui com o coração na mão pro tal do congresso. Claro, celular, etc., qualquer coisa avisasse. Passaram-se os 3 dias, só assim, tá tudo bem, fica tranquilo, era só isso. A hora que eu cheguei lá para buscar ela me viu, ela caiu num choro, num choro, num choro. E doído. eu lembro até hoje da expressão do casal, assim, mas por que ela está chorando? Ela não chorou nenhuma vez. Não chorou nenhuma vez esses 3 dias. Ela ficou ótima, brincou com o cachorro. Eles contaram coisas que eu fiquei super enciumada ali. Se ela dormiu, teve uma noite que ela acordou e foi dormir na nossa cama. Fiquei muito enciumada. Mas ela ficou ótima. Mas o que eu entendi é que na hora que ela me viu, ela se deu conta que tinha, sim, sentido a minha falta. E que bom que foi só então. Então, quando ela me viu, ela chorou. Então, pode ser que ela, quando chega para você, ela chega nessa nhenhenhé
e talvez ela já se sinta muito grande para chorar e dizer que estava com saudade de você, ou que agora está com saudade do pai, não quer magoar você e dizer que vai ficar com saudade do pai. A minha hipótese é que seja algo assim que cria esse nhenhenhé. Agora, o que acontece é que quando a gente atende e é uma necessidade de colo, de acolhimento, de segurança, vai ficar tudo bem, entendeu? Então, em geral, se a gente consegue acolher isso e dar essa segurança de novo, minutos depois eles saem. 5 minutos depois eles querem brincar, não estão mais afim de nhenhenhé. Então, eu faria o jogo do contrário. Na verdade, brincar de nhenhenhé com ela. Porque isso provavelmente vai irritá-la. Ela não vai gostar de ver você nhenhenhé. É a minha sugestão. Quando a gente quer, às vezes, parar um comportamento, o melhor é oferecer exatamente aquele comportamento. Ai, um biscoitinho para minha nenezinha. Sabe, fazer isso. A gente não se irrita profundamente quando encontra alguém muito parecido com a gente. É muito difícil lidar com alguém que é igual. Né? E eu tenho a impressão que a raiva é uma ferramenta para nos aprumar, para nos dar força de novo, entendeu? Então, se ela ficar com raiva de você, aí você sabe que ela saiu desse lugar ou de autocompaixão ou dessa tristeza que eu não consigo processar. Né? Tá? E só uma última observação, porque essa pergunta eu ouço com muita frequência. Mas na casa do pai é tão diferente da minha casa, isso vai confundir a cabeça da criança, como é que vai ser isso? Ele, né, educa com base em outras prioridades, sei lá. A criança rapidinho entende que na casa de um é de um jeito, na casa do outro é do outro. Isso não é problema para a criança. Né? E, de certa forma, para a criança tem vantagem dos pais serem tão diferentes, porque, em geral, os pais têm competências diferentes. Tem coisa que a mãe sabe resolver muito bem, tem outras coisas que o pai vai resolver provavelmente melhor. Essas coisas, às vezes, irritavam eles enquanto casal, mas enquanto recursos disponíveis para a criança, é muito rico. E ela vai também aprender que tem gente que pensa de um jeito e outros pensam de outro. E eu amo essas pessoas. Então, a probabilidade de que ela se torne uma pessoa tolerante, que aceite a diversidade, inclusiva, tudo isso que a gente quer que eles sejam, na verdade é um bom treino para isso. Né? Se a gente conseguir segurar a nossa tentação de criticar o ex-parceiro, fica mais fácil, tá? Tá bom? Tá certo. Obrigada de novo. Boa sorte. Então tá bom. Gente, estamos chegando aqui no final. Obrigado por quem compartilhou suas histórias, trouxe suas perguntas. Eu queria só fazer uma pergunta. Sim. Oi, Karen. Oi. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Acho que a gente já se conhece algumas vezes, a gente se viu. Apesar... Qual a idade da sua filha hoje? A minha filha hoje vai estar com 7, quase 8. Inclusive a Lígia, que está falando aí, ela estava no meu parto, né, Lígia? Uau! Olha! Olha só! A Lígia foi uma das minhas fadas madrinhas do parto. Minha filha nasceu em casa e a gente estava numa casa de 7 mulheres, a Lígia era uma delas. Uau, que maravilha, que privilégio, que bom. É um privilégio mesmo. Bom encontrá-la aqui. Então, mas a pergunta que eu queria falar, para lá desse, é sobre essa questão da possibilidade de sessão individual dentro da jornada. Sim, da mentoria individual ali. Então tem também essa possibilidade. Isso é um valor a mais que você inclui para quem gostaria de ter. É isso? É um valor diferenciado, isso. Então, tem dois, digamos, pacotes, duas opções de pacotes. Numa são os áudios com os encontros com a mentoria em grupo, que são encontros quinzenais, e na opção B tem essas duas coisas e adiciona-se, então, um encontro mensal de mentoria individual, tá? Que seria um atendimento individual. Tá? Então, é um encontro mensal. E a jornada seriam 4 meses, é isso? São 3 meses. São 3 meses, tá. Então seriam 3 encontros individuais. Entendi.
Não, é porque eu acho super interessante, né? Assim, quando a gente ouve o grupo, a gente sempre aprende muito Sempre. com. Assim, eu comecei a descobrir o quão rico é estar num grupo de pessoas, porque a gente aprende muito uma com as outras, né? Enfim, com os erros, com os acertos, com tudo. Exato. Mas eu acho que também é interessante ter essa possibilidade de ter um momento também individual, porque há coisas talvez que a gente gostaria de ter mais, né? Mais discrição para tratar. Tá. E aí, a minha pergunta bem direta é: e quando podem começar as sessões individuais? Já pode começar logo agora, sim? Porque você disse que quando começam mesmo a mentoria, porque eu não entrei lá no site. Tudo bem que você falou, vai lá no site, mas já que você falou que era para tirar dúvidas da mentoria. Está cortando, mas eu acho que eu entendi sua pergunta assim. Então, a gente vai ter um encontro inicial, né? Digamos, o start da jornada é na sexta-feira que vem, dia 30, né? E aí na semana seguinte começam a receber os primeiros áudios. A minha sugestão seria, na verdade, aí depende, né? Claro, a situação de cada um sabe melhor do que ninguém. Em termos ideais, e aí eu sei que tem diferença de ideal e real, mas o ideal seria assistir alguns áudios, já começar a usar algumas das ferramentas, para depois, então, ver quais coisas que eu não estou conseguindo tratar lá. Agora, às vezes, a pessoa está numa situação, eu preciso de um alívio agora. Né? Sim, então, isso eu acho que é bem tudo é conversável. Sim, então, isso mas também eu poderia ver com você a possibilidade de fazer uma sessão, né, ainda fora da jornada, que não necessariamente abordaria os temas que a gente pode trabalhar. É só questão de agenda mesmo, é só questão de agenda. Tá, não, aí de repente depois então eu entro em contato com você para saber dessas possibilidades, porque eu acho que tem umas questões bem candentes mesmo, que eu acho que vão ser muito ricos aumentar o repertório para poder lidar, né, com os desafios do cotidiano, mas há questões que não só são questões do cotidiano, não. Assim, há elementos, assim, como todos aqui que estão aqui devem ter, mas eu acho que há elementos que estão precisando de um olhar outro, assim, né? E, enfim, prefiro, inclusive, até que seja num lugar mais privado. Claro. Enfim. Então, essa opção está disponível agora, tá? Não tinha nos grupos anteriores, mas é que acabou, é que isso eu construí assim, porque nos grupos anteriores tinham pessoas que faziam essa coisa de, então a gente tem uma sessão uma vez por mês, né? E aí era um prazo, digamos, era uma sessão normalmente minha, ela tem de 75 a 90 minutos. Para quem está fazendo a jornada, eu entendo que essas pessoas com o tempo vão estar tendo mais recursos dados já pela jornada, né, pelo conteúdo. Portanto, eu estou me propondo, eu reduzir um pouquinho o preço também para ir com um horário um pouquinho mais curto, tá? Entendi. Esperando isso torná-lo acessível também para mais pessoas, tá? Tá ótimo. Mas são vagas para a mentoria, são vagas limitadas. Então, com a mentoria individual, porque aí a minha capacidade de atendimento realmente é mais limitada. Sim, porque você já tem seus outros pacientes do consultório, sim, tem a sua agenda e a vida da pandemia, eu entendo. Tá bom? Tá bom? Que não tá fácil para ninguém, né? Mas... Não, a minha tá suave. Comparado com vocês, a minha tá suave. Eu tenho filhas adultas que cozinham para mim todo dia, imagina? Nossa, que ótimo! Eu ganhei na loteria. Que bom! Ainda bem que elas tiveram uma escola Waldorf, né? E aprenderam a cozinhar. Mas se não, Karen, eu não estaria conseguindo oferecer a jornada. Não, e olha, eu fico muito feliz de você estar oferecendo nesse formato, porque é um formato que a gente consegue se acolher mesmo, né? E consegue caminhar. Legal. Eu agradeço a sua coragem, assim. De vez em quando eu assisto uma das suas lives e falo, nossa, olha que coragem se lançar assim no Instagram e trazendo temas sensíveis. Nossa, eu agradeço muito. Tá bom, Karen. Obrigada. Então tá, é isso. Tá? Oi, gente. A princípio, com o horário combinado, seria mais um minuto. Tem alguém com uma questão assim também pungente, ardente? Senão a gente mantém o horário que a gente se propôs, tá? Então, eu convido vocês a darem uma olhada em www.mãesepaisconfiantes.com.br e ver qual é a proposta da jornada.
E aí, quem quiser, né? Até amanhã, 22 horas ou 21h30, não sei, vai estar valendo o desconto de 15% para quem se inscrever usando um cupom que é 15 por extenso, tá? QUINZE. Mas é só válido até amanhã, até as 10 da noite, depois vira o preço normal de novo e inscrições até quarta-feira, tá? Muito obrigada a todos vocês que ricamente aqui compartilharam suas histórias. Obrigada, Dani, pela sua companhia. Dani foi da primeira turma da jornada, foi uma participante fantástica, super generosa nos compartilhamentos. Então, espero encontrar alguns de vocês na jornada a partir da próxima sexta. E por aí, tá? Realmente, a intenção do Instagram é disponibilizar conteúdo, temas que são atuais, temas que estão mexendo com as pessoas e que eu sinto que é importante que a gente fale sobre eles. Como disse a Karen, realmente nem sempre é fácil, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu me nutro com essa coragem de me lançar nisso, sim. Tá bom? Obrigada pela companhia de vocês e pelo carinho. Boa noite e bom final de semana, tá bom? E quem quiser, amanhã tá convidado para a live com a Bruna, tá? Vai ser muito gostoso. A Bruna é uma mãe muito, assim, muito colo, né? E ela vai estar falando por algumas questões que permearam as perguntas de vocês, que é como que eu encontro esse meu jeito de ser mãe, né? Manuais a 1000, recomendações 1000, mas como é que eu encontro esse jeito que é meu, né? Que faz sentido para mim, onde eu fico confortável, tá? Então, convite amanhã às 16 horas. Beijos e queijos para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Ania. Beijo. Vou vê-la, Raquel. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Beijo, Ana. Tchau. Tchau, Dani.